A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e amigos. Quero convidá-los a mais uma reflexão no Evangelho de João e capítulo 2, versos 13 a 25, ainda é o texto base para as nossas considerações hoje. Você pode ler aí na sua casa, leia devagar, leia em oração. Eu quero destacar para hoje os versos 19 até o verso 22. Diz assim, Jesus falando: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Semana passada, meus irmãos, nós vimos sobre o zelo de Jesus com a casa de Deus, o templo lá no passado e a igreja hoje. E hoje nós veremos sobre o zelo de Jesus para com a sua missão. Jesus foi e continua zeloso para com a sua missão. Jesus sabia desde o início qual era o seu destino, entre aspas, na terra, a sua missão. Note aí no texto, no destaque que eu dei aí, que ele fala sobre eles derrubarem o templo e ele reconstruir em 3 dias. Mas ele não falava do templo, literalmente, aquele templo feito de pedras, a construção que levou 46 anos para ficar pronta. Não, ele falava do templo do seu corpo. Jesus sabia desde o início que a sua missão incluiria cruz, morte de cruz, e ressurreição ao 3º dia. E ele cumpriu essa missão à risca. Veja o que ele diz lá em João 12, a partir do verso 23. Ele diz assim, olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Presta bem atenção no que Jesus diz aí. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Tremendo, não? O eterno Filho de Deus se submetendo àquele sofrimento para cumprir a sua missão em nosso favor, em meu favor e em seu favor. Em João 18, quando Jesus é preso no Getsêmani, Pedro, numa tentativa de defesa de Jesus, cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote, mas Jesus lhe repreendeu, dizendo assim, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que Deus me deu? Tremendo novamente. Jesus, que podia convocar uma legião de anjos poderosos para defendê-lo, não o faz, não se defende. E eu me recordo até do episódio registrado em 2 Reis 6, envolvendo o rei da Síria e seu exército, o profeta Eliseu e Geazi. A história é muito interessante. Veja, eu vou ler para você. 2 Reis 6, a partir do verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Olha bem, o que está acontecendo aqui? O rei da Síria está lá, junto aos seus maiorais, aos seus generais, planejando lá um ataque. E o profeta Eliseu, lá longe, distante,
Ele sabe daquilo que o rei da Síria está planejando. Por quê? Porque Deus o avisara. Então, ele envia um mensageiro ao rei de Israel dizendo para ele não passar por aquele lugar. E aí a história continua dizendo assim: pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e ele chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, é o profeta Eliseu, que está lá em Israel. Ele é que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Veja só, um grande exército para capturar um homem, o profeta Eliseu. E o moço do homem de Deus, continua dizendo a história, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por que eu conto essa história? Eu conto essa história para dizer que poderia ter sido assim com Jesus também, mas não foi. E por que não foi? Porque Jesus tinha uma missão para cumprir. Missão essa que incluía o sofrimento pelo qual ele iria passar. E Jesus foi zeloso em cumpri-la. Jesus não ia convocar legiões de anjos para defendê-lo, porque se o defendessem, ele estaria sendo impedido de cumprir a sua missão. E ele a cumpriu, foi zeloso em cumpri-la. Não é preciso ficar falando muito sobre isso. Todos sabemos que Jesus desincumbiu com zelo a sua missão e continua a desincumbi-la. O que nós precisamos fazer, e essa é a mensagem que eu quero deixar com você, é seguir o seu exemplo, seguir o exemplo de Jesus e sermos também zelosos no cumprimento da nossa missão. Está você, estou eu, estamos nós trabalhando com zelo na obra que Deus nos deixou? Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 11, Paulo diz: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Então, meus amados irmãos, façamos isso. Faça isso. Ore aí e diga ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. E seja zeloso e diligente na obra do Senhor. Próxima semana a gente termina esse trecho de João, se Deus nos permitir. Amém? Que Deus abençoe sua vida.